Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Meu nome é Chester, de batismo. Eu nasci com esse nome, Chester, em 82 e 2 meses depois lançaram um produto comercial, um frango, que chama Chester também aqui no Brasil. E aí, com 12 anos, eu mudei para Paulo Eduardo, o nome que eu escolhi. O apóstolo Paulo, é muito importante no cristianismo, enfim. Bem-vindo ao canal Chester News. Nesse Chester News eu vou abordar um assunto de espiritualidade e religião que está em alta no momento, uma pessoa, eu não vou falar quem, mas ele se autodeclarou o Mahdi. É uma figura escatológica islâmica e eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vi muitos seguidores, inclusive teólogos que eu sigo no YouTube, que eu admiro muito, judeus, cristãos, não entendendo o que é o Mahdi, essa figura escatológica islâmica. Eu também não entendia, eu tive que estudar um pouco de escatologia islâmica. Também não sou especialista, me desculpem os irmãos islâmicos que devem necessariamente ter mais conhecimento que o meu, mas eu escrevi esse livro aqui, em 2023, Unicracia, Governo Único Mundial, Utopia, Novo Recomeço ou Destruição Total. Está disponível à venda, a editora Paradoxo, desde 2023. Ele fala do Estado Mundial, World State, da paz mundial, reforma da ONU, e eu abordei o fim dos tempos também, na parte um pouco de conspiração e de religiões. E tem um capítulo que eu tive que estudar muito, que é sobre o islamismo. Então eu tive conhecimento da escatologia islâmica também, porque os islâmicos, do nosso Deus único de Abraão, também aguardam o fim dos tempos. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são três ramos diferentes do Deus único de Abraão. Então, são religiões diferentes, com abordagens e com expectativas diferentes em relação ao fim dos tempos. Então, a Mimi aqui, quem não me conhece, a Mimi, ela aparece nos vídeos às vezes, na hora que ela quer. Ela também é do Chester News, Quer ficar com o papai? Não. Só quis aparecer no vídeo do papai. Ela fica trabalhando aqui com o papai na mesa. Enfim, eu aprendi um pouco sobre a escatologia islâmica e queria explicar para vocês que só conhecem o judaísmo e o cristianismo, o que é o Mahdi, Porque uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, de origem egípcia, se autodeclarou Mahdi. Então, assim, é interessante que muitos islâmicos conhecem o judaísmo e o cristianismo, mas muitos judeus e cristãos não conhecem o islamismo. Como a gente está no Brasil, um país de maioria cristã e católica, é capaz de muitos não conhecerem o que significa o Mahdi, como eu também não conhecia, gente. Eu só conheci porque eu fiz uma pesquisa muito grande, de mais de 15 anos, para escrever esse livro aqui. Então eu vou explicar o que é Mahdi. Apareceu na internet um homem se declarando o Mahdi. Muitos acharam que ele era o anticristo, começou o apocalipse. Enfim, eu quero esclarecer não se ele é ou não Mahdi, porque ainda é cedo. A gente não tem como afirmar ou não falar que ele é ou não é essa figura escatológica islâmica. Eu vou citar, é estranho citar a si mesmo, mas eu vou citar a página 185 do capítulo 17 do meu livro Unicracia, Islamismo e o Fim dos Tempos. Então eu vou ler aqui, depois eu explico para vocês entenderem. Capítulo 17 do meu livro da Unicracia. Por que eu falo de religiões? Porque o judaísmo, o cristianismo e o islamismo fala do fim dos tempos e fala de um governo único mundial também. Por isso que eu acrescentei no livro, e abordei essa questão. Bom, assim como as outras religiões, o islamismo possui várias vertentes. As visões de profecias relatadas aqui referem-se a um grupo específico de muçulmanos que entende que o Messias judaico seria o anticristo profetizado também no cristianismo. Deixa eu explicar. Na escatologia islâmica, o anticristo vai ser adorado pelos judeus. É o que a tradição islâmica diz. Então os judeus vão adorar um falso Messias. Então o islamismo fala que alguns judeus, não todos, vão seguir que o Messias judaico vai ser o anticristo que é profetizado também no cristianismo. Não é a visão de todos os muçulmanos, mas de uma parcela específica. Também é exemplo de outras religiões que acreditam
nas escrituras sagradas e suas referidas interpretações das profecias. Algumas das profecias islâmicas relacionadas aos fins dos tempos estão relacionadas ao governo mundial. Temos algumas figuras centrais sobre esse fim, entre aspas, nas três religiões irmãs abraâmicas, que se entrelaçam quando vistos pela ótica islâmica. Bom, eu vou explicar agora os personagens, né? Personagens que eu digo não é porque não existe, gente. Eu digo personagens bíblicos, que é o nome correto da teologia, né? Não estou dizendo que eles não existam, estou falando como, né? Não é que não é uma coisa real, mas uma delas seria o Masías al-Dajjal, o Messias impostor, né? É uma figura maligna na escatologia islâmica que irá se passar pelo Messias antes do dia da ressurreição. Deixa eu explicar uma coisa. Os islâmicos também acreditam no juízo final, igual aos cristãos, semelhante aos cristãos. Tem algumas diferenças, mas eles também acreditam que no fim dos tempos Jesus vai voltar e um Messias que chama Messias al-Dajjal, que é um Messias impostor em árabe, Masías ad-Dajjal, em árabe, é um Messias que vai enganar muitos judeus e que é o anticristo profetizado no Apocalipse cristão. Eu vou continuar aqui. É uma figura maligna na escatologia islâmica que irá se passar pelo Messias antes da ressurreição. Já falei. Na linguagem ocidental, seria o anticristo da teologia cristã. Dajjal, escreve D-A-J-J-A-L, Dajjal, é uma palavra árabe comum utilizada no sentido de, entre aspas, falso profeta. Mas Al-Masías ad-Dajjal o Messias al-Dajjal, com o artigo definido, refere-se ao, entre aspas, impostor, entre aspas, enganador. Então, assim, só Dajjal é anticristo, vamos dizer assim. E Al-Masías al-Dajjal é o Messias impostor, né, pelos islâmicos. É uma tradução literal do siríaco Mishá Daglan. Eu não sei, desculpa a pronúncia, do vocabulário comum do Oriente Médio adaptado na língua árabe 400 anos antes do Corão através da Peshita, a Bíblia em aramaico que usa esse termo em vez do grego anticristo. Segundo algumas correntes da interpretação islâmica, essa figura seria o mesmo Messias esperado pelos judeus, o mesmo rei que os judeus estão esperando para poder governar o mundo definitivamente. Vou abrir um entre parênteses. Não são todos os judeus. Eles dizem na tradição islâmica que muitos judeus vão acreditar num falso Messias, que é o anticristo que os cristãos estão esperando. O nome pelo qual Dajjal é conhecido entre os judeus é Al-Masías ibn Daud, é Messias filho de Davi. Entre os judeus é o Messias porque os judeus não acreditam que o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem em sua primeira vinda, eles não acreditam que ele era o Messias profetizado nas escrituras antigas, né, da Torá, antes ainda todos os profetas antes dele. E eles alegam que ele surgirá no fim dos tempos e seu domínio se estenderá sobre a terra e o mar e que os rios fluirão com ele. Bom, quem entende de escatologia judaico-cristã e cristã, tanto judaica quanto cristã, às vezes não entende. Então, por exemplo, esse Al-Masías ibn Daud é Messias filho de Davi, que os judeus esperam na escatologia islâmica e cristã islâmica, é o anticristo. Então, assim, o anticristo ele vai se passar por um falso Messias que muitos judeus, eles não dizem no Corão que todos os judeus vão seguir esse falso Messias, mas muitos judeus vão apoiá-lo. E ele é o anticristo cristão, nas profecias cristãs. Agora eu vou continuar, eu terminei na página 186 do meu livro Unicracia. Eu vou continuar no último parágrafo, na página 187, depois da vírgula. A literatura religiosa que fundamenta as interpretações seria um hadith, e não Corão. Hadith são comentários dos sábios islâmicos que são versados na cultura islâmica, que estão fora do Corão. Seriam semelhantes aos teólogos que fazem comentários do Novo Testamento e os sábios da Torá, né, dos judeus. Segundo as profecias islâmicas,
Jesus também voltaria ao final dos tempos. E de acordo com as profecias cristão-islâmicas, eles o chamam de Jesus, filho de Maria. Então os árabes também acreditam no retorno de Jesus Cristo, no fim dos tempos. Só que os islâmicos chamam esse retorno de Jesus, filho de Maria. Em árabe, Isa ibn Maryam. Então, para os islâmicos, né, para os nossos irmãos islâmicos, do Deus único de Abraão, Jesus também vai voltar nos fins dos tempos. Semelhante às profecias cristãs também. Jesus retornaria à segunda missão, para completar a sua missão, e para os irmãos islâmicos, Jesus voltaria também. Eles confirmam essa tradição judaico-cristã. E eles chamariam os árabes Jesus, nessa segunda vinda, de filho de Maria. Jesus, filho de Maria. Em árabe, Isa ibn Maryam. O Mahdi, Mahdi é o objetivo desse vídeo. O Mahdi é outra figura importante nas profecias por onde seria instalado um governo mundial após acontecimentos proféticos com a volta de Jesus e a vinda de um anticristo. Então vamos lá. O Messias, filho de Davi, é o Messias que os judeus esperam. No islamismo diz que ele seria o anticristo, que é o mesmo anticristo profetizado no Apocalipse, no cristianismo também. E teria um governo mundial depois disso. E o Mahdi ajudaria junto com Jesus. Eu vou me explicar aqui que vocês vão entender melhor. Continuar aqui o segundo parágrafo, 188 do livro Unicracia. Mahdi, em árabe, o guiado, ou Mehdi, M-E-H-D-I, de acordo com as versões xiitas e sunitas da escatologia islâmica, é o redentor profetizado do Islã, que permanecerá na Terra por 7, 9 ou 19 anos, de acordo com as diferentes interpretações, fecha parênteses, antes da chegada do dia final. Yaum al-Qiyamah, dia da ressurreição. Então vamos lá. O Mahdi é uma figura escatológica islâmica. Ele não é nem o anticristo, nem o Messias, nem Jesus. Então eu ouvi muitos influenciadores, inclusive que eu admiro, porque essa pessoa na internet que se diz essa figura escatológica, ele falou que era sucessor de Maomé, sucessor de Jesus, sucessor, né? Então as pessoas não entenderam nada, achando que ele estava se declarando ser Jesus, o anticristo, tudo ao mesmo tempo. Então teve uma certa confusão, um alvoroço na internet, nos sites de espiritualidade e teologia. Então o Mahdi é uma figura que vai ficar, segundo, até onde eu sei, gente, eu não sou especialista em escatologia islâmica, mas até onde eu sei, é uma figura profetizada pelo Islã que vai ficar 7, 9 ou 19 anos antes da chegada do dia final. Os islâmicos também acreditam na profecia do fim dos tempos, igual os cristãos. Igual que eu falo, eles acreditam no fim dos tempos, mas com algumas diferenças, que chama Yaum al-Qiyamah, dia da ressurreição. Os muçulmanos, vou continuar aqui, é o terceiro parágrafo da página 188 do meu livro. Os muçulmanos acreditam que o Mahdi, juntamente com Jesus, olha lá, essa figura, o Mahdi, ele vai atuar junto com Jesus, livrará o mundo do erro, da injustiça e da tirania. Ou seja, o Mahdi é um auxiliar de Jesus Cristo. Jesus ibn Maria, Jesus, filho de Maria, e o Mahdi vão tirar o mundo antes do dia do juízo final, da opressão e da injustiça. Entendeu? Então, assim, ele está se declarando um ajudante de Jesus islâmico profetizado pelas profecias do Deus único de Abraão na vertente islâmica. Então, ele não está se declarando Jesus, nem Messias, nem anticristo, nem nada disso que falaram. O Mahdi é uma figura escatológica islâmica que vai ajudar o Jesus ibn Maria, Jesus filho de Maria, segundo os islâmicos, a ajudar a questão no juízo final. Então ele não está se declarando anticristo, Messias, nem Jesus, nem nada disso. Nada contra quem falou, porque
A gente, aqui no Brasil, a gente conhece mais, a gente está numa tradição judaico-cristã, é natural que a gente saiba mais sobre o judaísmo e o cristianismo e não sobre o islamismo. Eu só descobri isso aqui também porque eu fiz uma pesquisa muito grande de quase 15, quase 20 anos para escrever esse livro aqui, ó. O Mahdi não é mencionado de maneira explícita no Corão, nem nas primeiras compilações dos hadiths, consideradas autênticas pelos sunitas, como o Sahih al-Bukhari, embora conste de 6 outros desses livros. Então, assim, vou deixar claro, também não quero ofender os islâmicos, mas não são todos islâmicos que acreditam na figura do Mahdi, mas muitos xiitas e sunitas acreditam nesses escritos do Hadith, que é um complemento. No judaísmo, por exemplo, além da Torá, tem o Zohar, né, e o Talmud, que eles chamam de Torá oral. Muitos judeus não acreditam nesses dois livros, que eles dizem que são inspirados por Deus. Alguns judeus acreditam, outros não, só seguem a Torá. No cristianismo também, tem cristão que só segue exatamente o que está no Novo Testamento. E tem árabe que só segue o que está no Corão. Mas o Hadith são escritos dos sábios islâmicos que dizem que vai aparecer no fim dos tempos o Mahdi, entendeu? Então ele vai ajudar Jesus na luta contra o mal, no juízo final. Né? Rimou, mas não era a minha intenção. Alguns teólogos sunitas, por esse motivo, questionam as crenças mahdistas, que formam, no entanto, uma parte crucial da doutrina xiita. Então vamos lá. O islamismo, eles são divididos em xiitas e sunitas. A crença no Mahdi é mais forte entre os xiitas. O país mais xiita é o Irã. E o país mais, assim, que representa os sunitas, onde estão as cidades sagradas islâmicas, Meca e Medina, é a Arábia Saudita, que é sunita. Então tem uma questão de diferença aí, não, igual eu falei. Gente, o que eu estou falando aqui é o que eu fiz na minha pesquisa básica, né? Os irmãos islâmicos me perdoem se eu cometi alguma falha, mas eu estudei por muitos anos para ter um conhecimento simples. Eu conheço mais profecias judaico-cristãs, mas eu quero explicar para os nossos irmãos judeus e cristãos aqui do Brasil, né, do mundo, que o Mahdi não é um anticristo, não é Messias, ele não alegou ser Jesus, não é nada disso. Segundo os próprios muçulmanos, alguns acreditam na vinda do Mahdi porque ele está no Hadith, não está no Corão. São textos auxiliares dos sábios islâmicos que predominantemente mais os xiitas acreditam, mas alguns sunitas também. Então, dadas essas observações, eu vou continuar aqui, ó. O advento do Mahdi não é uma crença aceita universalmente pelos muçulmanos, especialmente os sunitas. E mesmo entre os que aceitam, há diferenças básicas entre as seitas e correntes do islamismo acerca de quando a sua vinda se dará e da natureza de seus atos. Então, assim, tem várias versões do que ele vai fazer. Por isso que eu falei, ó, tem versões que falam que ele vai ficar 7 anos na Terra, ele vai casar tal, e vai se declarar o Mahdi, vai ficar 7, 9 ou 19 anos depois de se autoproclamar Mahdi. E o que eu quero deixar claro, é muito cedo, não é, a gente não sabe se a gente está vivendo um apocalipse ou não, o fim dos tempos, então a gente não pode afirmar que ele é o Mahdi, nem negar. Mas aconteceu de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, tem origem árabe, que tem descendência do Egito também, ele se declarou essa figura escatológica aqui islâmica. Não estou dizendo que ele é ou não é, nem endossando o que ele falou. Eu estou dizendo que os islâmicos eles acreditam numa figura escatológica islâmica, judaico-cristã islâmica, que vai auxiliar Jesus no fim dos tempos. E mesmo os que aceitam a diferença básica quando se dará sua vinda e a natureza dos seus atos. O Mahdi é importante para os sufis. É uma ideia poderosa central no credo xiita, que prega que ele é o 12º imã. Olha lá. E esse rapaz que se autodeclarou, ele falou que ele é 12º imã. Por isso que ele falou, sou sucessor de Moisés, de Jesus, de Maomé, 12º imã. Essa pessoa que se declarou Mahdi, ele foi falando que era sucessor de vários profetas
Porque na escatologia islâmica, no credo xiita, ele é o 12º imã. O que é isso? Imã é um líder espiritual da mais alto nível que o profeta Mohammed deixou na Terra. Então, os xiitas e os sunitas eles se dividem justamente nessa questão principal no islamismo. Tem uma crença xiita e sunita, é que assim, o que diferencia elas é que alguns islâmicos acreditam que só os descendentes de Maomé poderiam ser líderes religiosos islâmicos. E acho que, se eu não me engano, os sunitas acreditam que uma pessoa pode ser chefe das nações, pode ser um chefe islâmico, não sendo descendente de Maomé. Eu acho que o que diferencia, se eu não me engano, os islâmicos xiita e sunita é essa questão. Por isso que ele fala, ó, 12º imã, Muhammad al-Mahdi, que retornará da ocultação. Ou seja, na escatologia islâmica, o Mahdi ficaria oculto e no fim dos tempos ele se apresentaria para ajudar Jesus, né? Jesus ibn Maria, Jesus filho de Maria, a derrotar as forças do mal no dia do juízo final. Então é isso, espero que tenha esclarecido. Quem quiser, o meu livro não é de religião, mas ele tem 3 capítulos que falam das visões do judaísmo, cristianismo e islamismo em relação ao fim dos tempos. Isso aqui é como se fosse uma enciclopédia que eu fiz de muitos anos, muitos estudos sobre o governo mundial, fim dos tempos, porque muitas pessoas acreditam em conspirações, pessoas têm as crenças próprias e religiosas. Então tudo que fala do governo mundial está nesse livro aqui, Unicracia, que eu, graças a Deus, consegui terminar essa minha obra. E é isso. Desculpa se eu ofendi a crença de alguém. O meu objetivo desse vídeo não é ofender a crença de ninguém, não é falar quem está certo, quem está errado. Eu não conhecia essa figura escatológica do Mahdi, só fiquei sabendo porque eu fiz uma pesquisa muito grande para escrever esse livro e eu cheguei nessa conclusão que eu devia de esclarecer, né, o público brasileiro, que o Mahdi ele não é o Messias, ele não está se declarando Jesus, nem anticristo, nem nada disso. É que o islamismo é uma religião do Deus de Abraão, mas é um ramo que tem visões próprias do fim dos tempos. E o Mahdi ele é um auxiliar de Jesus no fim dos tempos. Então ele não é o anticristo nem Messias. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Espero ter esclarecido, né? Eu não estou endossando essa pessoa que se diz o Mahdi, eu não estou endossando nem negando que ele seja ou não. Eu acho que é muito cedo. As pessoas elas estão nessa época, né, muito emocionadas, muito. Nosso Senhor Jesus Cristo falou para a gente ficar vigilante no fim dos tempos. Vigilante, não é nem paranoico e nem ficar tirando conclusão antecipada das coisas. Não dá para nem afirmar que ele é o que não é. Não dá para saber. Ele só falou, eu sou o Mahdi, falou um monte de coisa. Ele não dá para afirmar que ele é o anticristo, que ele é o Messias, que ele é o Mahdi mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento nessa época. Se a gente realmente estiver vivendo no final dos tempos, a gente tem que ficar vigilante. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não diz para a gente ficar paranoico e nem tirando conclusão antecipada das coisas. E é isso. Que Deus abençoe a todos. A Hashem, nosso Pai, Alá, o único Deus que existe, o Deus de Abraão. E tudo de bom a todos.